Olá, amigos do canal Teatro Pirata. Hoje eu acabo de assistir o espetáculo Tempo de Águas. É Tempo de Águas, não é? Tempo de Águas. Na primeira gravação eu falei errado, peço desculpa, eu acabei falando tempos. Então eu acabo de assistir o espetáculo Tempo de Água aqui no Grupo Pontapé. Desde já vou postar esse vídeo quanto antes para dar tempo de divulgar. Deixo avisado que vai ficar em cartaz até dia 28 de maio, de sexta a domingo, sempre às 20 horas, 20 inteira, 10h30. Mas agora eu estou aqui com a Inês, diretora, a Ju, qual a direção? Assistência de direção, e vou dar a palavra para elas para falar um pouco a respeito do processo de tudo isso que a gente que estava aqui hoje assistiu e que vocês futuramente vão ver. Então, por favor, vamos falar um pouco a respeito do processo. Só uma perguntinha, desculpa cortar. O texto é traduzido. Traduzido. Esse texto é de uma argentina chamada Patrícia Zangaro e foi traduzido pelo Eduardo Moreira e pela Kátia Lu. É a primeira montagem desse texto no Brasil. Nunca foi montado aqui antes e ela escreveu em 2002. Então é um texto relativamente jovem, né? Interessante ser de 2002, porque assistindo você enxerga um... Não, pois o texto dela, ele não dá uma indicação, não existe no texto uma indicação de épocas. Isso que você está falando que te leva para um lugar mais antigo, isso é uma leitura nossa, é uma leitura do nosso processo, que a gente coloca, né, as duas personagens, assim, foi uma inspiração de colocá-las assim num lugar meio atemporal. A gente colocou uma moldura de fábula na história, né? A gente não trouxe para o sertão, a gente não levou, sei lá, a gente não escolheu para localizar em nenhum lugar, assim, em nenhuma época. É bastante atemporal a nossa Eu, montagem. como público, perdão de cortar, Inês, eu senti assim, tinha um momento que eu vi uma coisa indígena, tinha um momento que eu vi uma coisa meio que sulista, que é a coisa de pampa, tinha isso, né? Uma coisa roceira mesmo, da casa da roça. Uma coisa maravilhosa, já vi muita peça aqui no Pontapé, e é a primeira vez que o teto do casarão do Pontapé casa. Hoje apareceu muito. Tipo, eu olhava pra cima e eu enxergava o casarão daquelas velhas. Das velhas não, das personagens. Essa coisa desse espaço, assim, é um convite para a imaginação também, né? Porque cada um que assiste, ele pode imaginar essa casa, como que é a parede, né, dessa casa, esse interior, esse teto, né? Cada lugar que a gente for apresentar, a gente vai ter esse arcabouço que vai abraçar nossos elementos, né? A gente traz somente alguns elementos, né? E tudo se completa na imaginação do público. Fazer uma pequena pergunta. A construção das personagens e a adaptação do texto são duas coisas ao mesmo tempo. O texto está na íntegra ou houve alguma modificação? O texto está na íntegra. Na íntegra, tudo bem. Então, isso já vai para os personagens. Então, se o texto está na íntegra, os personagens é aquilo mesmo, aquela mesma forma. Isso. As palavras, né? É muito bonito, assim, porque são essas palavras que estão lá, né? Todo essa construção, essa ambiência, esses tempos, isso é tudo do nosso processo, né? A gente tem essas palavras. E aí cada um constrói. A gente não viu nenhuma montagem, a nossa montagem é bastante voltada para a nossa inspiração, a gente não teve nenhuma referência e fizemos uma leitura bastante limpa de tudo isso. E é legal isso que você falou, que você enxergou elementos indígenas, elementos de roça. Isso é muito legal, porque existe uma mistura aqui de elementos assim que compõem, né, esteticamente o espetáculo, dessas sociedades mais arcaicas, assim. Então tem um pé numa trilha que leva para o indígena, e tem um tecido que leva para o Oriente, você não sabe se é leste europeu, se é uma montanha do Peru, né? E era isso mesmo. Tem isso assim, né? É uma trilha que leva muito para esse tempo que a gente está perdendo, que é um tempo de contemplação de natureza, né? O tempo do silêncio também, né? Uma peça que existe muito silêncio entre um bloco de falas e outros, né? A gente tentou construir um pouco o tempo com esse
esses silêncios, né, silêncios preenchidos pela chuva e pela intensidade, né, que vai nascendo nelas, né, dessa relação que elas estabelecem dentro dessa coisa. Sim, vou tentar não estender muito o vídeo, mas tem duas coisinhas que eu queria falar. Uma, eu gosto disso que a gente acabou de falar, dessas lacunas, porque traz o elemento provocador do teatro. Então a gente que está assistindo, eu me senti provocado em desvendar onde era aquilo, o que era aquilo e por que era aquilo, né? Porque há lacunas no conflito das duas também. Apresenta o conflito, mas não resolve o conflito, depois aponta um outro motivo do conflito, mas também não resolve. Eu gosto porque aí eu saio daqui hoje, amanhã eu vou lembrando do espetáculo e isso vai trabalhando dentro de mim. Eu comentei com a Kátia que é como ler um livro, né? Foi meio que literário, né? E eu sempre faço uma comparação nerd por causa da minha criação atual. Me lembrou um pouco assistir os Oito Odiados, né? Aquele outro tempo, né? Oito Odiados aquela coisa tipo tá preso no lugar. Isso. Aquele pessoal eu não tinha pensado, que legal, né? Me veio muito que a gente teve segunda referência de filme, né? Teve aquele o rapaz de São Paulo, que falou que lembrou muito 100 anos de solidão. Me lembrou sim. Eu não come... A velha, eu não lembro o nome da velha. Ela chama. Mas 100 anos de solidão é formidável. E me lembra assim. Nossa, eu esqueci. É porque ela. Eu sei que tem a Amaranta, tem e ela, o nome dela se repete na linhagem da família. A questão do tempo, porque aquela realidade fantástica, tipo uma chuva que demorou 5 anos, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, me passou isso pela cabeça, que eu falei, gente, quanto tempo será que elas estão ali? Sim. Né? Porque falar, a água apagou isso, a água apagou aquilo, eu falo, tá, às vezes elas estão sem se alimentar, mas entra um realismo fantástico, e elas estão, sei lá, 20 anos ali. É engraçado que eu li um romance essa semana, já está a peça toda pronta, eu trouxe para ler aqui nesses últimos dias que eu estou aqui em Berlândia, o Pedro Claro, do Juan Rulfo, que é um autor mexicano, e esse é um romance pequeno. E eu, quando comecei a ler o Pedro Claro, eu falei, nossa, tem muito a ver com essa atmosfera que a gente criou com a peça, porque também é meio que a história de um homem, né? Um filho vai em busca de um homem e ele chega numa cidade, quase que fantasma, né? E a gente tem essa coisa de um realismo fantástico que, né, que permeia, né? Que é uma atmosfera estranha. Eu, quando li esse texto e a gente começou a... né, que veio inspirações para a gente buscar esses personagens, eu pensei muito... se uma não é a outra, sabe? Me passou pela cabeça também. Se não é ela jovem, se é todo um delírio dela, cada vez que ela dorme, aparece a outra. Então, acho muito gostoso isso nessa história, nessa montagem, que além de contemplar esse desejo delas de fazer uma coisa assim, porque é um jogo entre atrizes, né? O espetáculo é delas, assim, é totalmente do jogo das duas. E, ao mesmo tempo, ele é generoso nesse sentido que ele dá para a plateia de presente a oportunidade de várias leituras, né? A gente pode fazer várias viagens, assim, nessa história. E é legal, assim, né, por exemplo, a Ju tá aqui, porque eu não sou aqui de Berlândia, eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Galvão. E então foi muito preciosa, né? É um grupo, a Ju se juntou a gente, né, para ser assistente dela, e ela que, né, assim, ela acompanhou todo esse processo, né, a gente figurines aí nesse processo, e ela vai, né, ela que vai seguir viagem, vai cuidar desse filho, e também é legal você falar disso, né, Ju, esse papel, porque a Ju é atriz, e ela dá aula aqui também, é legal ela falar um pouco desse papel dela. Eu não queria terminar o vídeo sem a rasgação de seda, mas não preocupa com o tempo não. Uma coisa que eu ia falar, eu ia pedir pra Ju falar, mas aí eu aproveito. Eu fiz faculdade com a Ju, apesar que ela era de outra turma, mas entrou na minha turma. Foi. E eu sei da qualidade da Ju, desde muito antes. Quando eu ainda estava em formação, eu já admirava o trabalho dela.
Aqui no Ponta eu já vi alunos dela saírem com qualidade incrível, já vi a Ju em cena e sei que é formidável. E eu queria que a Ju falasse agora desse momento, que eu acho que para qualquer pessoa que faz teatro no Brasil ia ser maravilhoso, que é ser assistente de direção. Eu vou falar isso sem medo, estou um pouco emocionado, mas eu falo há muito tempo, antes mesmo de te encontrar pessoalmente, que toda vez que eu vejo alguma coisa do Galpão, igual quando você estava na novela das 6, eu tenho um aluno meu que assiste novela, eu falo, tá vendo aquela menina da novela? Pois é, eu falo desperdiçada por até preconceito com televisão, mas tá desperdiçada ali porque é uma das melhores atrizes do Brasil, que sabe do mundo. Mas eu falo sem puxar saquismo, de verdade, porque é o que eu sinto. Não, seu trabalho vai lá, não só o seu grupo Galpão em si, maravilhoso, né? Aí eu queria que a Ju falasse um pouco disso. Vamos terminar rasgando cedo, então. Fazendo primeiro. Não, então, eu acho que é importante, assim, eu acho que está sendo muito importante por dois motivos. Assim. O primeiro, porque o grupo está comemorando 23 anos, é uma trajetória muito longa, as meninas nunca estiveram em cena, só as duas juntas. Então, assim, é muito importante para mim compartilhar também desse momento com elas, de um momento assim, tão feliz e tão, assim, de tanta realização, né? E, tipo, falar da Inês, eu sei. Outro dia eu fiz uma postagem no Facebook rasgando uma seda danada. Eu vi porque eu sou, tipo, muito fã dela mesma, assim, então foram dias de muito aprendizado, vão continuar sendo. Então, assim, as trocas, o que a gente aprende, né, assim, uma com a outra e tudo que a gente foi vivendo, não só na cena, não só no processo, mas também pessoalmente falando, convivendo. Então, assim, foi um processo muito rico e como é um espetáculo que fala do feminino, nós somos, assim, 4 mulheres que estamos à frente, vamos dizer assim, né, que são as duas, a Inês e eu na assistência. Como a gente disse, tem vários homens por trás, mas essa união também de nós 4 foi uma união de energia também, assim, sabe, de energia, de trabalho, de processo, e eu vejo, assim, muita competência e muita luz, muita força para ser um espetáculo assim, que tenha vida muito longa. Vai ter, certeza que vai ter. E é legal, assim, porque né, essa coisa que a Ju fala da força, porque quando as meninas me chamaram, eu imagino a publicar, Belo Horizonte, eu falei, gente, eu não posso ficar vindo muito para cá. E elas, não, a gente vai para Belo Horizonte. Então elas pegavam tudo e iam para Belo Horizonte, a gente saía do Belo Horizonte, eu vinha, voltava do Belo Horizonte. Então, assim, foi uma dinâmica muito legal, assim mesmo, assim. E o processo, assim, todo mundo que entrou, né, o grupo, né, e o Flavinho, que né, fez comigo aqui, né, a gente fez cenário, figurino, fez adereço, pessoa maravilhosa, a Lê fazia luz, aí o Juliano montando traquitana e fazendo também, o Emanuel, que é um novo integrante do grupo, e toda a estrutura que Vinícius veio fazer esse design sonoro da nossa trilha. Então, uma equipe muito enxuta, mas que todo mundo, assim, super veio com uma energia muito legal, foi muito leve, né? Um processo, assim, que as coisas foram, sabe, quando as coisas vão desembolando, assim, eu acho que até esse desembolar do desejo delas, assim, que tem anos que elas estão adiando esse momento do encontro nesse projeto 2K. 2K, ótimo. O projeto chama 2K, né? E é ótimo. Aí eu falei assim, gente, não, será que nós vamos desembolar esse negócio agora? O negócio desembolou, entendeu? E a gente conseguiu, né, achar esse texto que contempla coisas que elas queriam dizer, né, sobre o feminino, a relação delas, a sororidade, a existência da mulher, então, de uma maneira delicada, de uma maneira estranha, porque eu acho estranho esse texto, porque é estranho também. A gente está tocando isso tudo, assim. Fiquei feliz com o processo, estou feliz com o resultado, fiquei muito feliz com essa pré-estreia hoje, assim, acho que elas estão super dentro, e eu acho que quando o ator ele está falando algo que está sendo importante para ele falar, com certeza outras pessoas acharão importante ouvir, sabe? O verdadeiro você vai bater. Ateste, né?
Tem não que é? contaminar o outro. Tem que contaminar. Vamos encerrar aqui. Agradeço demais. Muito obrigado, Ju. O vídeo ficou longo e eu não reclamo. Edito com o maior prazer. Ótimo. Sempre no final do vídeo eu falo e eu acho que isso aqui é um grande exemplo. Um por todos, todos pelo público. Curta, compartilha. É pra vocês. Obrigado.